Olá, seja bem-vindo a essa palestra aqui exclusivo para o Intensive Delphi. Então, nessa palestra aqui, como tema sobre o componente do AWS for Delphi, que foi um componente aí desenvolvido por mim, tá? Então, eu vou estar demonstrando nessa palestra sobre esse componente, tá? Então, para quem não me conhece, né, quem sou eu aí na fila do pão, né? Então, eu me chamo Armando Correia Henrique Neto, sou formado em bacharel em ciência da computação, tenho duas pós-graduação, uma em gerenciamento de projeto e outra em arquitetura de software. Trabalho com Delphi desde 2013, tá? E fui em 2020, final de 2021 eu tirei a certificação de Delphi Developer, já pela Embarcadero, né? Provinha oficial que a gente tem aí pela Embarcadero oficial. E hoje eu atuo como analista de sistema na Senior Sistemas aqui em Blumenau, Santa Catarina, tá? Então esse é um pouquinho da minha bagagem, tá? Então vamos lá, vamos para o que nos interessa. Então eu vou estar falando aqui nessa palestra de hoje aqui sobre o AWS for Delphi, tá? Que é um componente que foi desenvolvido aí de uso exclusivo para o Delphi, com alguns serviços aí da AWS, tá? Então quais são esses serviços que eu estarei disponibilizando nesse componente, tá? Então basicamente são três serviços da AWS. Essa aqui é um componente open source, né? Então depois no final da palestra aqui eu vou mostrar lá onde está o repositório. Então ele é colaborativo, cada um aí, cada desenvolvedor vai poder fazer ali o fork, fazer algumas melhorias, correções ou implementações novas ali e submeter ali para o meu Git para eu estar aprovando. Então hoje, exclusivo aqui para o evento do Intensive Delphi, está sendo o lançamento oficial, digamos assim. Então ele está saindo com três serviços aqui da Amazon, né? Da AWS. Então o primeiro deles é o Pinpoint, que é o SMS, envio de SMS. O segundo ali é o Simple Email, que é o SES, que é quando a gente manda lá o e-mail, então a gente não precisa usar um SMTP da vida ali para poder estar mandando e-mail. E o terceiro aqui é o Storage, né? O famoso S3 da Amazon, tá? Então basicamente aqui vai estar saindo com essa V1, né? Versão 1.0, vai estar saindo com esses três serviços, tá? Então comentar um pouquinho sobre benefícios, tá? Então vou estar fazendo essa parte introdutória agora, então de forma rápida para a gente cair mais lá no hands-on e ver como que funciona esse componente, beleza? Então os benefícios, ela é uma integração fácil e rápida, porque é como se fosse outros componentes ali do Delphi, a gente baixa ali os fontes, coloca lá na LibrePath e já vai usando ali, né? Então eu desenvolvi ali com programação funcional, então é bem mais fácil de a gente estar colocando ali as propriedades, os atributos do nosso componente e depois executar a ação que a gente quer. Então, por isso que ela é uma integração rápida e fácil, tá? A gente também tem um custo baixo em relação a outros provedores, tá? Então, sabemos que tem diversos provedores de envio de SMS e também de e-mail. Porém, tem alguns que são free, mas não te entrega ali, não tá a opção de escalabilidade para você. Então, às vezes você está usando um free, o teu sistema começa a crescer, você começa a ganhar mais escalabilidade e esse serviço free não acaba te atendendo. Aí você às vezes vai ter que ir para um serviço pago e na hora de você colocar na balança a conta não bate. Então, vou estar mostrando agora no próximo slide quais são ali os preços ali da AWS referente a esses serviços, tá? E é claro, né, a gente se tratando de uma AWS, a gente tem uma segurança e uma resiliência nos serviços, tá? Então eles têm todo lá uma bagagem, né? Eles já estão anos aí no mercado, então tem toda a questão ali de, né, balanceamento de cargos, serviços ali, né, são 24/7, então tem uma segurança por detrás ali desses serviços, tá bom? Então aqui eu vou estar mostrando aqui um pouquinho dos exemplos dos valores, tá? Então no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui em 2023, né, digamos aí no segundo trimestre de 2023, então esses aqui são os valores praticados de cada um desses serviços, tá? Claro, aqui eu aproximei por conta de dólar, né? Então sabemos que os serviços da AWS são baseados em dólares, então por isso que aqui está um aproximado. Então, quando a gente trata aqui de um SMS, que é o Pinpoint, o serviço deles, então aproximadamente a gente vai estar pagando aqui 0,026 centavos de dólares, tá? Que, de acordo com o dólar de hoje, é equivalente aí a 13 centavos por SMS, tá? Então, aqui na apresentação eu até coloquei aqui um print da tabela de preço desse SMS. E aqui embaixo eu estou até mostrando, né?
Então eu até pesquisei aqui Brasil, então vai estar saindo a mensagem de um, né, digamos assim, de um telefone do Brasil e entrando pro mesmo região, né, que seria o Brasil. Então a gente paga, né, eles chamam de ingress e egress, né, que é essa taxa de entrada e saída de informações. Então por isso que a gente tem que fazer esse somatório aqui desses centavos de dólares, que vai dar aproximadamente aí 13 centavos por SMS, tá? Então esse aqui é da questão do SMS. O do e-mail aqui, ele já tem 2 somatórios, tá? Então eu até também printei aqui embaixo qual que é a questão do e-mail. Então o e-mail, que é o, digamos assim, o mais básico, onde a gente tem um e-mail que ele não é enviado dentro de uma instância da EC2, tá? O que seria essa instância, para quem não está familiarizado com a AWS? A gente consegue, né, criar uma máquina na Amazon e colocar as nossas aplicações lá. Então, quando a gente tem esse cenário, o custo já é menor. Então, esse print, esses valores que eu coloquei aqui na apresentação, é quando a gente não tem essa máquina, ou seja, a gente está aqui local no nosso aplicativo e está fazendo uso desse serviço, o SaaS, né, que é o de e-mail. Então, é o cenário assim, um pouquinho mais caro, mas se você tem a tua aplicação já instanciada, já hospedada no EC2, né, eu falei S2, mas EC2, você já consegue ter um custo mais baixo que isso aqui que está apresentado aqui no slide, tá? Então, aproximadamente, a gente tem um custo aí de 0,10 centavos de dólares a cada 1.000, né, e-mails enviados, tá? Então, se você começou a mandar e-mail aqui, você não, no mês, né, você não atingiu os 1.000, você não está pagando nada por isso. Ah, atingiu o 1.000, aí você começa a pagar 0,10 centavos de dólares. Fora isso, que é o envio, eles também têm um somatório também, caso você exceda os gigabytes também de anexo ali, né? Então vamos supor que você está mandando e-mails ali com anexos e tudo mais, e no mês ali também superou a questão dos gigabytes, tá? Então ali eles vão começar a te cobrar ali por gigabyte superado ali 0,12 centavos de dólares, tá? Que é equivalente a 60 centavos, tá? Então sempre quando vocês forem optar por utilizar o serviço da AWS, eu sempre recomendo vocês entrarem na calculadora deles e colocar na balança para ver se realmente compensa ou não, tá? Então, o do e-mail nós sabemos que tem que fazer colocar na balança, né? Tanto os e-mails que você manda e a quantidade de dados, né? Anexos e assim por diante que vai dentro do e-mail, ok? E por último aqui nós temos o S3, que é o storage, tá? Então, o storage aqui, ele também, eu coloquei aqui o link, tá? E aqui, no caso, é o standard, né? Que é o padrãozinho aqui. O storage tem várias categorias, tá? Então, eu coloquei o padrão aqui, que nos primeiros 50 terabytes por mês, se você não superou isso daqui, você também não paga. Então, não, eu superei ali 50 terabytes por mês ali, aí você começa a pagar aqui, ó, 0,023 centavos de dólares, tá? Que é equivalente a 0,11 centavos, tá? Então, vocês podem ver que é um custo relativamente baixo. Então, se você não tem, nesse primeiro momento, o teu sistema tá nascendo, você não tem tantos clientes, é uma boa opção, porque você não vai estar superando esses limites para estar começando a pagar. E conforme você vai escalando, já vai estar entrando dinheiro das mensalidades ali do sistema de vocês e vocês já conseguem tipo, fazer o sistema se pagar, né? E claro, você está usando todo aí um recurso da AWS, né? Um recurso confiável e resiliente, né? Conforme eu comentei no slide anterior, beleza? Então esse aqui é só um exemplo aqui para a gente cair agora na demonstração, tá? Então eu vou fazer um corte aqui rapidinho e vamos carregar o Delphi para poder ver como que funciona este componente, beleza? Então vamos lá carregar o Delphi. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, eu já carreguei o Delphi, só que antes de carregar o Delphi, deixa eu abrir aqui o Git, né? E mostrar para vocês onde que fica esse repositório. Então vocês vão digitar lá o Git, então github.com/Armando Correia, tá? Então vocês vão ver aqui o AWS for Delphi, tá? Então esse cara aqui é o componente que faz a integração aí da sua aplicação Delphi com os serviços que eu comentei agora há pouco, nos slides anteriores, tá? Então vou comentar aqui um pouquinho, vou ler aqui o readme do repositório, tá? Então ele é um componente, né, que é o AWS for Delphi, que é um componente que possui alguns recursos de integração, né, conforme eu comentei ali, da Amazon Web Services, tá? Então, junto com esse componente, eu estou disponibilizando aqui um sample, tá? Que eu vou demonstrar agora aqui em sequência. Então, basicamente, eu vou estar simulando aqui para vocês um SMS,
um e-mail e também aqui um S3, tá? Que é está submetendo aí um arquivo PDF ali para o servidor, tá? Então, como que a gente utiliza aí o nosso componente nas nossas aplicações, tá? Então, como eu comentei, ele foi utilizado em programação funcional, então é mais fácil a gente estar codificando ali na nossa aplicação, tá? Então, antes disso, o primeiro passo é a gente, né, fazer o clone do repositório, obviamente, e lá no nosso library path do Delphi e adicionar a pasta src, beleza? Então, só adicionar essa pastinha lá vai ter todos os arquivos que você já vai conseguir ter acesso. Então, basicamente, é essa pasta aqui, ó, vocês vão adicionar essa src, tá? Então, tem toda aqui a questão das classes aqui do componente em si, beleza? Então, voltando aqui aqui no README, tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente criar duas variáveis de ambiente a nível de usuário no Windows, tá? A nossa máquina ali que vai estar hospedada aí a nossa aplicação, tá? Por que isso, pessoal? Porque mais para frente vocês vão ver que eu utilizo uma DLL, eu desenvolvi uma DLL feita em C# para poder fazer o consumo ali de forma mais fácil desse serviço da AWS. E o Delphi vem aí para consumir essa DLL. Então, para a gente não ter que ficar passando esse token extract da AWS no meio do caminho entre o Delphi mais a DLL feita em C#, eu optei aqui por estar adicionando ali no variáveis de ambiente, tá? Justamente para não correr o risco ali da gente ter uma brecha ali, alguém, né, interceptar essa comunicação, né, esse caminho entre a sua aplicação Delphi mais a DLL e acabar pegando ali o seu token e seu secret para depois começar a utilizar o seu serviço da AWS, né? Então, isso aqui é mais para uma questão de segurança, tá? Então, eu vou estar demonstrando como que a gente cadastra esse token e o secret, tá? Que são as chaves criadas lá que a gente cria lá no console da AWS, tá? Na página lá de identificação e gerenciamento de acesso, tá? Fora isso, né, para essas chaves de token secret, a gente tem que ir lá na política de acesso e dar permissão para os recursos que a gente vai estar utilizando, né, que é o SES, que é o e-mail, S3, o SNS e também o Mobile Target aqui, que esses dois aqui são referentes ao Pinpoint, tá? Então, além da gente tem que ter o token, lá no nosso token, na política dele, a gente tem que ir lá e falar quais são os serviços que aquele token tem acesso, tá? Então é mais um nível de segurança, tá? Então vocês podem ver que a AWS ele pega bastante firme nessa questão de segurança, tá? Então, se vocês optarem por estar utilizando esses recursos, vocês sabem que tem toda essa configuração para fazer, tá? Eu não vou estar entrando no mérito de como a gente vai estar criando uma conta, como vai estar criando esses tokens, né? Criar essas permissões, porque isso aí são assuntos para um próximo vídeo, tá? Então, aqui no link, né, aqui no próprio componente lá embaixo, eu vou criar uma seção de vídeos que vai estar explicando passo a passo. Ah, eu não tenho conta, como que eu vou criar? Então, eu vou lá, crio uma conta. Ah, agora eu vou criar um token, vou criar essa política de acesso, tá? E como que eu pego esses códigos aí e vinculo na nossa aplicação, tá? Então, vai ter vídeos específicos aqui dentro da página aqui do componente, tá? Então, fora isso, quando vocês gerarem o componente de vocês, a aplicação, fazer o deploy, né, o executável, na pasta do executável, aí vocês têm que também copiar essas DLLs aqui, ó. Então, a DLL principal que eu fiz em C# é essa daqui, né, AWS for Delphi.dll, tá? Então, é ela que tem toda a questão dos três serviços, tá? O Pinpoint, o e-mail, né, o SES e também o S3, tá? Então, fora isso, a gente tem que levar os que o .NET exige, né? Que é o AWS Pinpoint, o S3, o Simple Email e esses outros aqui que eu uso para poder fazer ali as camadas ali no C#, tá? Então, isso aqui ele está de forma encapsulada, tá? Então, isso aqui vocês não precisam baixar o nível e querer entender esses códigos. Quem quiser também se aventurar, né? Boa sorte, vocês podem estar também melhorando essa DLL em si, tá? Mas o nosso coração, o core aqui do componente é o Delphi, tá? Que é algo que a gente vai estar evoluindo. Então aqui embaixo tem o exemplo de como a gente chama esse serviço. Então aqui como é programação funcional, então aqui eu tenho os três exemplos, né? Um do SMS, um do S3 e outro do e-mail. Então basicamente é só a gente fazer, né, o uso da biblioteca lá do componente. E aqui a gente chama a classe, né? Tem a Amazon Pinpoint.new e aqui a gente passa as propriedades. Então a gente vai passar aqui, ó, o número de telefone que a gente quer mandar o SMS, a mensagem,
qual que é a região da AWS e qual que é a nossa App ID, que é um identificador do pinpoint, tá? E o método final aqui, que é o send SMS, tá? Passando aqui o retorno que é a mensagem que retorna, se é sucesso, se deu erro e assim por diante, tá? E os outros também seguem a mesma lógica, tá? Então o S3, a gente, né, seta aqui qual que é o arquivo que a gente quer mandar, a região e o bucket name. Esse bucket name é como se fosse, né, entre aspas, a pastinha lá que vai ficar lá no S3, lá no console da AWS, tá? E o método final aqui é o send file, tá? E o e-mail também, ó. A gente tem a região, tem aqui o e-mail de origem, tá? Aqui a gente pode passar quais são os recipientes, né, os destinatários que a gente quer mandar esse e-mail, o assunto, a mensagem do corpo do e-mail, aqui os arquivos que vão em anexo, e aqui a gente tem, esse do e-mail a gente tem dois eventos finais, tá? A gente tem tanto o send e-mail com arquivo, com anexo, e também temos um e-mail simples, tá? Que é o send e-mail, só send e-mail, né? Não tem esse with file, tá? Então, basicamente, é dessa forma que a gente utiliza no Delphi, tá? Então, conforme eu comentei, as tecnologias utilizadas ali, o componente foi desenvolvido para o 10.4.2 Sydney, mas ele, né, eu não homologuei para as outras versões anteriores, mas creio que a partir das versões ali que aceita JSON e tudo mais nativamente, a gente consegue utilizar tranquilamente, tá? Também foi utilizado o C# para estar fazendo essa DLL para consumo da AWS, tá? Os recursos aqui no Delphi foi a programação funcional, orientação a objeto e comunicação com DLL, tá? Então, se vocês quiserem contribuir e estar melhorando esse componente, né? Então, vocês podem ficar à vontade, pode fazer o fork, evoluir e depois solicitar aí um PR no meu Git, tá? Então, aqui vai ter aqui a questão dos vídeos que eu comentei, então vai ter uma seção aqui que vai ter lá no meu canal no YouTube, vai ter lá como criar uma conta na AWS, como que eu faço para criar uma conta do Pinpoint, ou do SES, ou do S3, pegar as credenciais e para usar aqui na aplicação, beleza? Então esse aqui é um overview aqui da página aqui do meu Git, do componente, tá? E agora vamos testar, né? Eu vou estar simulando aqui aquele sample, tá? Então vamos lá. Aqui com o Delphi já carregado, eu estou usando aqui o Delphi 10.4 Community, conforme eu comentei com vocês ali, ali no repositório, né? Nos requisitos ali. Então aqui temos o sample, tá? Então vou estar carregando ele aqui. Então, esse aqui é a carinha, tá? Eu coloquei toda uma camada ali de customização, por isso que ele fica todo preto ali, o fundo e tudo mais, que é lá no questão dos templates, né? E aqui eu tenho aqui a questão do SMS, do e-mail e do S3, tá? Só que antes da gente estar executando aqui cada um desses serviços aqui, vale lembrar, aqui a gente tem que colocar o token e o secret lá nas variáveis de ambiente. Então eu vou estar demonstrando aqui agora. Então aqui no Windows eu vou estar abrindo aqui as variáveis de ambiente. E aqui tem aqui, ó, na parte de usuário aqui, ó, nós vamos ter aqui agora o nosso token, né, da AWS, e aqui o nosso secret da AWS, tá? Então eu recomendo vocês, né, nunca, né, expõe isso aqui num repositório, num Git ou algo do tipo, ou num TXT da vida, tá? Sempre optam por utilizar variáveis de ambiente porque tem uma segurança, tá? Então a DLL ele consegue obter por esse nome da variável o valor aqui do secret e também do token, tá? Então temos que colocar dessa forma aqui nas variáveis a nível de usuário para a DLL conseguir pegar as suas credenciais, beleza? Então feito isso daqui, aí a gente consegue utilizar aqui o nosso exemplo, tá? Então eu vou estar executando aqui e eu vou simular com vocês o primeiro deles aqui, que é o SMS Pinpoint, tá? Então aqui nós temos que colocar qual que é a região que a gente configurou o nosso Pinpoint. No caso aqui eu vou estar pegando aqui de uma conta que eu tenho de exemplo aqui do lado. Então, vamos lá. Então, nesse caso eu estou usando, acho que se eu não me engano, essa é de São Paulo, tá? Então, tá aqui. Temos esse App ID também. Esse aqui é o único serviço que tem também um identificador. Esse identificador aqui, que também tá até obscuro aqui, né? Oculto, melhor dizendo. Porque a gente recomenda também vocês não passarem, porque se o cara tiver esse App ID aqui de vocês e saber toda a região e tudo mais, ele também consegue utilizar aí o teu serviço, tá? Então não compartilham esse App ID. Então feito isso, a gente coloca aqui a nossa mensagem
tá? E aqui quais são os destinatários que quer receber esse SMS. Então vou estar colocando aqui o meu telefone aqui para vocês verem chegar um SMS. Então vou adicionar aqui na lista, tá? E eu vou executar. Só que antes de executar, eu vou mostrar aqui para vocês, vou até abrir aqui no meu celular, né? E vou abrir aqui, deixa ele estar bloqueado, ele desbloqueou, que vai chegar o nosso SMS. Então vou voltar aqui e vou mandar um send aqui, ó. Beleza, ok. E voltar aqui para a aplicação. Vamos esperar um pouquinho, olha lá. Então eu recebi já aqui o SMS, tá vendo? De forma rápida, ó. Então se eu clicar aqui eu estou aqui usando o Ndesk, tá? Deixa ele carregar. Demora um pouquinho aqui o delayzinho, né, do Ndesk. Aqui bloqueou aqui meu celular. Vamos lá. Deixa eu abrir novamente aqui. Deixa eu pelo celular mais rápido aqui. Então tá aqui, ó. Hello World aqui, ó, tá? Esses aqui são os outros testes que eu tava fazendo aqui quando eu tava desenvolvendo, beleza? Então esse aqui seria o do SMS, beleza? Agora vamos fazer um exemplo utilizando... Deixa eu até... Opa, fechei aqui sem querer. Vou até pegar um exemplo aqui utilizando agora um e-mail, tá? Então, o e-mail, vou estar colocando aqui uma conta que eu tenho também de teste, tá? Então, aqui a gente tem que colocar o e-mail originário, tá? Da onde está saindo o remetente, né? O assunto do e-mail, então vou estar colocando aqui Olá Mundo. Aqui no caso, né? Aqui tá em português, vamos colocar aqui a mensagem Olá Mundo, sei lá, corpo da mensagem. Corpo do e-mail, né? Melhor dizer, corpo do e-mail. Beleza. Aqui quais são os recipientes que vai estar recebendo esses e-mails. Então vou estar colocando aqui um outro e-mail que eu tenho para teste. E aqui eu já vou fazer um exemplo com arquivo. Então eu vou estar buscando aqui um arquivo. Então eu vou escolher aqui esse arquivo vou colocar aqui o Files e tem aqui um PDF, ó. Beleza. Então eu adicionei um PDF, ah não, mas eu quero adicionar também aquele TXT ali que estava na pasta anterior. Então vamos lá em Sample, ó. Temos aqui, ó, o json.txt, beleza. Então aqui nesse exemplo aqui, ó, no Sample, nós temos dois eventos, tá, para esse SES aqui. A gente tem um que a gente manda um e-mail sem anexo, que é um e-mail basicão ali, tá? E temos um que manda com anexo, tá? Então, se você tem ali, eu quero um e-mail só, uma mensagem ali, o assunto e uma mensagem, cara, opta por utilizar o sem anexo porque ele é mais rápido e não vai consumir tanto. E com o anexo aqui, ele vai, né, pegar todo esse anexo, vai, né, fazer toda a questão ali do stream e passar na DLL para ele poder enviar. Então eu vou estar mandando aqui com o anexo, beleza, ó. Ok, ó, ele já mandou, tá? Tá abrindo agora aqui no caso o meu provedor, então eu vou estar vindo aqui no Hotmail, ó, já até recebeu, vou clicar aqui, ó. Então ele aparece, ó, o remetente, né, que mandou, aqui é o corpo da mensagem, tá? Aqui é o nosso PDF do teste, aqui o JSON. Então vou abrir aqui o PDF pra gente ver, ó. Então, ó, ele abriu aqui um arquivo de teste do login e o JSON aqui seria esses JSON aqui tá, ele mandou como PDF, tá? Então aqui ele tem tanto o teste aqui e tem o JSON do TXT, tá? Beleza? Fechou. Feito isso, então, ele já mandou aqui para cá, tá? Agora, para poder finalizar, a gente vai fazer um teste com, no caso aqui, o S3, tá? Então, no S3, da mesma forma, a gente tem que colocar aqui a região. Temos que colocar aqui o bucket lá do S3. Então, vou pegar aqui na minha colinha aqui do lado, tem o bucket. Cadê? Tá, beleza. Aqui em cima, aqui, ó. Beleza, tem um bucket aqui de exemplo. E aqui eu vou anexar um arquivo, tá? Então vou estar mandando aqui no caso lá o mesmo PDF que a gente testou. Então mandamos aqui o PDF. Aqui também, ó, temos dois tipos de eventos, tá? Quando a gente quer mandar para o S3 da Amazon. A gente tem tanto a opção de mandar o evento como se fosse um arquivo em um envio único, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse arquivo aqui, se ele tem 10 MB, ele vai pegar os 10 MB e vai tentar mandar de uma vez, tá? Então é esse primeiro evento aqui desse send. Já esse send MP, que é de multi-plane, né, multi-parties, né, party, então a gente tem aqui, no caso, ele vai pegar esses 10 MB, ele vai fatiar ali em pedaços e vai mandando aos poucos, tá?
Então é como se fosse ali de forma assíncrona, ele vai mandando, cortando ele de, se não me engano, de 5 MB, de cor de cabeça eu não sei. Mas aí ele pega e manda para S3, tá? Então aqui eu vou estar mandando como se fosse tudo junto, porque é bem básico, aqui é menor o arquivo. Então eu vou estar enviando. Ok, ó, já enviou. Vou estar abrindo aqui para vocês aqui o console da AWS, o S3. Vocês verem que vai estar esse arquivo do teste lá, tá? Então, vamos esperar ele carregar aqui um pouquinho. Está um pouquinho lenta aqui a internet hoje. Mas beleza, ele está carregando aqui. Ele tem aqui, no caso, nessa minha conta só tem esse bucket aqui. Então, vou abrir. Ele vai mostrar aqui os últimos arquivos. Então, aqui, ó. Teste, foi mandado aqui na data de hoje, né, o horário. E aqui o teste.pdf, tá vendo? Que foi o arquivo que a gente anexou aqui no file path, beleza? Então assim, até o presente momento, na gravação desse vídeo, ele só está desenvolvido para estar mandando um arquivo por vez, tá? Então, na documentação em si eu não achei nada que dá pra gente fazer, mandar vários arquivos, tá? Mas nada impede vocês criar um zip e mandar esse zip, tá? Então, é uma forma da gente estar, digamos assim, mandando vários arquivos de uma vez, beleza? Então, basicamente, são esses, né? Os exemplos aqui do AWS for Delphi, beleza? Bom, então depois de eu apresentar aqui o sample, vamos cair um pouquinho mais no código, né? No código fonte, para quem for, né, se aventurar e estar contribuindo aqui para melhorar o componente e já ter esse know-how, né? Então aqui, ó, nós temos aqui nas pastas lá do componente, na src. Então tem primeiro aqui a parte das constantes, né? Constante, inicialmente eu só tenho aqui o nome da DLL, ali, que foi feita em C# no caso, né? Temos aqui a parte da interface, que justamente para a gente poder fazer uso da programação funcional. Então aqui nós temos a interface do SMS, temos aqui do S3 e aqui do e-mail, tá? Então, primeiro aqui nós temos a questão digamos assim, os atributos, né, os parâmetros que a biblioteca pede, né? Então temos a mensagem. Aqui, ó, no número do telefone, vocês podem ver que tem uma sobrecarga, tá? Por que temos essa sobrecarga aqui, pessoal? Porque vamos supor que você queira mandar uma lista lá de mensagens, né? De SMS. Ah, eu quero mandar uma mensagem aqui para mais de um destinatário diferente. Então, em vez de vocês chamarem várias vezes lá o phone number lá, né? Várias vezes ali, a gente consegue fazer aqui utilizando também passando um t-strings, tá? Então, basicamente, esse t-strings ele vai chamar ali e vai dando um add numa lista de telefones, tá? Tem aqui também a região da AWS e aqui o identificador da aplicação. Fora isso, temos alguns métodos aqui para validar o número do telefone e também aqui para estar fazendo o método, né, final, digamos assim, que é o que envia o SMS, tá? E as outras aqui é a mesma coisa. Por S3 nós temos aqui o file path, temos aqui para setar a região, setar aqui o bucket name. Aqui são aqueles dois métodos, né, eventos que eu comentei, que é o enviar o arquivo e aqui enviar o arquivo em várias partes, tá? E o e-mail também. O e-mail tem, acho que, mais opções. Então aqui nós temos também dois métodos aqui que são sobrecarregados, o set recipiente e o set file path, tá? Um é para poder também mandar só um anexo ou mandar também uma lista, né, um t-string de anexos ali. E o outro é o de destinatários também. Então tem essa sobrecarga aqui para poder facilitar ali quem for estar utilizando, tá? E temos aqui também dois eventos finais aqui. Então temos o envio do e-mail simples, sem anexo, e um com anexo aqui, beleza? Então essas aqui são as interfaces. Então, fora isso, a gente tem também aqui a questão dos modelinhos de dados aqui. Então, a gente tem aqui, no caso, o e-mail. Então, tem toda aqui a questão dos atributos, né? A região, aqui o remetente, o assunto, o corpo da mensagem. E aqui nós temos aqui o destinatários, né? Uma lista, né? O t-list, aqui a gente usa o generics, tá?
E aqui também a lista de arquivos que a gente vai mandar no anexo, que também a gente está utilizando aqui uma lista genérica de string, tá? E aqui no caso, vocês podem ver que todas essas classes aqui, os modelinhos, tanto do e-mail, do S3, do SMS, a gente tem um atributo chamado JSON, tá? Por que que é esse JSON aqui, ó? Porque a nossa comunicação entre o nosso componente Delphi e a DLL lá, que foi desenvolvida, em vez da gente passar lá um caminhão de parâmetros, então eu optei por estar passando um JSON. Então, aqui no Delphi eu monto esse JSON, passo, né, via texto ali para a DLL, e a DLL consegue interpretar esse JSON, pegar cada um dos parâmetros e fazer o consumo da API lá da AWS, beleza? Então, basicamente, eu optei por essa arquitetura, né, digamos assim, para estar desenvolvendo este componente, tá? Então, aqui tem toda a questão ali para adicionar aqui na lista, adicionar o arquivo, tá? E aqui tem o evento que a gente retorna aqui os parâmetros do JSON. Então, é aqui que ele vai pegar e vai adicionar os parzinhos, né, do JSON para cada atributo que você deu o set na programação funcional, beleza? E aqui no result ele faz o fjson.toJSON, beleza? E deixa eu pegar aqui o próprio exemplo do e-mail. Então a gente tem a classe concreta, então awsdelphi.email. Então deixa eu olhar em cima. Então temos aqui, ó, sempre a gente tem a assinatura da nossa DLL. Então aqui é uma function passando por parâmetro aqui o nosso JSON e retornando aqui no caso aqui um P1C char que é compatível, né, entre as comunicações de DLL. Então aqui a nossa classe implementa a nossa interface, tá? Utilizando aqui como atributo privado nosso, digamos, DTO, né, que é a nossa classe de e-mail. E temos aqui, né, a questão da programação funcional, a gente tem o new, tem, né, a questão do create, destroy, né, programação ali de praxe aqui de orientação objeto. Temos aqui as funçãozinhas de set, o set região, set e-mail, subject, tá? Então, assim, para quem não conhece programação funcional, né, eu até recomendo dar uma pesquisada. A própria Academia do Código tem vídeos falando sobre programação funcional. Então, aqui, basicamente, cada uma dessas functions tem que retornar a própria interface. Por quê? Porque aí a gente consegue fazer chamadas ali encadeadas, que é o padrão aí da programação funcional, tá? Então, por isso que no final aqui de cada função a gente tem aqui o retorno do próprio tipo da interface, beleza? E os únicos que não tem são os eventos finais, né? Que são, no caso, o send email e aqui o send email with file, tá? Então eu vou estar só mostrando aqui o send email, para a gente não estender aqui a nossa palestra. Então aqui o send email, ele recebe aqui por parâmetro a nossa variável que vai receber o resultado, se executou com sucesso ou não, tá? E temos aqui, ó, então aqui eu vou carregar um handle, que é a nossa biblioteca, né, nossa DLL, fazendo o load library. Então se encontrou, eu pego aqui o nosso objeto ali, que vai fazer o ponteiro para o evento lá da DLL. Então temos aqui o send email. Então se ele a encontrou, eu simplesmente faço a execução lá passando aqui o nosso JSON parameters aqui, beleza? Então basicamente toda a nossa comunicação entre o nosso componente Delphi e a DLL é feito com esses blocos de código aqui. A gente carrega a nossa biblioteca, pega lá o ponteiro da procedure lá da DLL e manda executar passando os parâmetros. No nosso caso o parâmetro é só o JSON de cada modelinho aqui, beleza? Então basicamente é isso aqui o código, pessoal. Então vamos agora para a parte final da nossa palestra, tá? Bom, então voltando aqui para a apresentação, aqui para o slide, gostaria de estar agradecendo quem participou aqui da palestra, tá? Então eu deixo aqui meus contatos, inclusive aqui o link, né, do próprio componente que eu apresentei aqui anteriormente, tá? Então tá lá no meu GitHub /armandocorreia/AWS for Delphi. Tem aqui também o meu contato profissional aqui do LinkedIn e também tem aqui o link do meu blog ali que eu posto algumas coisas relevantes aí ao Delphi, tá? Então eu gostaria de agradecer mais uma vez e bora lá evoluir o componente, pessoal. Até mais!